Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo. Tenham cuidado com esse vídeo. Vamos complementar aí o vídeo anterior. Nós estamos tratando aí dessa série de vídeos falando de buscar compreender a revelação de Deus, os textos que está escrito, mas também a revelação que há para nós nessa escrita. Se nós não compreender a revelação profunda de Deus que está na Bíblia, isso é compreender pelo Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está falando na sua vida, porque ele mandou pregar a sua palavra e seu juízo. Então, ele me fez a boca dele, e o que sai da minha boca é o Espírito Santo falando na sua vida. Não estou falando nada de mim mesmo aqui, estou falando do que o Espírito Santo tem me dado, tem me falado e tem me orientado. Assim como Cristo, ele foi bem claro ao dizer ali aos seus apóstolos que ele não poderia dar aos apóstolos, ensinar aos apóstolos tudo que ele queria ensinar, porque os apóstolos não suportariam, mas o Espírito Santo seria enviado e nos ensinaria todas as coisas, né? E a gente vê o próprio Paulo dizendo que não poderia dar à igreja um alimento mais sólido, estava tratando com leite, porque a igreja não podia ainda receber um alimento sólido. Então, como Paulo recebeu o profundo ensinamento do Espírito Santo, a gente vê os escritos dele que são muito profundos, o Espírito Santo continua nos a revelar. Só que tem muita coisa que a humanidade não pode suportar, não tem como suportar. Mas a gente busca trazer aí a vocês o que o Espírito Santo nos tem revelado, porque isso vocês vão suportar. Então veja bem, a gente vimos aí no vídeo passado, tratando-se do pecado, a gente vimos aí que o pecado é muito mais do que simplesmente comer uma fruta. Foi um ensino do diabo ali na vida de Adão e Eva. Então veja bem, lá no Gênesis 3:7, diante diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então veja bem, vamos compreender uma coisa aqui importante. Quando eles comem ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente já viu que é um ensino, né? Eles se deparam nu, abriram-se os olhos deles e eles ficaram nu. E aí tem que compreender uma coisa, de que nudez Deus está falando. Você tem que ver aí a revelação profunda pastor, porque eles eram inocentes. Mas eles tinham conhecimento para dominar o mundo, sujeitar todas as coisas, sujeitar todo mundo e ter domínio sobre todas as criaturas aí, sobre a terra, no mar, as aves. Tudo foi dado ao homem. Então o homem ele tinha um conhecimento na vida dele. E aí, quando a gente olha para Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, diz assim: regozijamo-nos e alegramo-nos e demos-lhes glória, porque vindos são as bodas do cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então veja bem, os santos, né, depois aí que vão ser, depois do arrebatamento, vão estar vestidos em linho finos, puro. Assim como a gente vê a própria alma antes da ressurreição dos corpos, ali na abertura do quinto selo, em que as almas estão debaixo do altar de Deus, e ali elas recebem vestes brancas, né? Então a veste branca é a pureza, né? É a justiça dos santos, que eles revestidos, né? Então veja bem, o primeiro homem e a primeira mulher, né? Adão e Eva, né? Os primeiros homens e mulheres, porque Deus mandou multiplicar e crescer, já existia mais. Quando a gente vê que Caim, depois que matou Abel, ele saiu para a terra de Num, e ali ele já encontrou povos, né, onde não só ele casou, como ele fundou também uma cidade. Não teria fundado cidade se não tivesse povo para fundar uma cidade. Se fosse só ele e a mulher dele, não tinha uma cidade. Se fosse o filho dele, não tinha uma cidade. É uma cidade que não tem gente para habitar. Então veja bem, já existia uma população no tempo
pecado. Então, quando o homem, depois do homem pecou, ele foi despido da glória de Deus. Que quando ele estava no jardim ali com Deus, né, Adão e Eva, e também toda a sua prole, toda a sua posteridade ali, estavam revestidos de glória. O ser humano estava revestido de glória. Então, quando diz aqui que eles se sentiram nu, eles foram despidos da glória de Deus. Eles foram despidos da glória de Deus, não se achou mais glória com eles. E aí, Romanos, ali 3:23 é bem claro, né? Porque todos os pecados destruídos foram da glória de Deus. Isso de quê? Da glória de Deus. Porque o homem, antes do pecado, ele era vestido da glória de Deus, ele vivia na glória de Deus. Ao pecar, ele foi despido da glória de Deus, se achou nu, então buscou-se a cobrir a sua nudez com folhas, né? Então o homem tinha uma veste antes de pecar, uma veste pura, uma veste de glória, de justiça, uma veste de Deus, né? Ele era revestido dessa glória de Deus. Então ele não estava nu, o homem não estava nu. Ele se viu nu depois que perdeu a glória de Deus, depois que acabou a veste da glória de Deus, foi removido da vida dele, ele se achou nu. E aí no verso 39, no verso 9, né, ao 11 diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não o comesse? Então, depois que Adão e Eva comeram da árvore, foi que eles foram despidos da glória de Deus e se tornaram nu, né? Em Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e vestiu. Se ele agora veste o homem passou a ser vestido de uma veste aí física, né? Porque antes ele era vestido espiritualmente, vestido de glória, né? Ele não estava nu, ele estava vestido de glória. Ele se tornou nu depois que ele pecou, que Deus perguntou no começo da árvore, né, proibida, e porque só isso poderia fazer o homem ficar nu, porque o homem estava vestido da glória de Deus. Então veja bem, e aí a gente vê bem claro em Apocalipse capítulo 19, aí no verso 8, né, que a veste de linho fino puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O Adão e Eva, antes de pecar, era revestido da justiça de Deus, da glória de Deus. Tenha cuidado, prospere, que a paz e a graça de Cristo esteja com todos vocês.